Abram as suas Bíblias no livro de Atos 13. Atos 13. Quando você achar, fique de pé para que possamos juntos ler em reverência ao nosso Deus. Hoje eu quero que você aprenda aquilo que Davi levou com ele a vida toda. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero você, uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero você, homem, segundo o coração de Deus. Vamos aprender isso, porque Davi nos dá ensinamentos importantes. Não vou ficar aqui falando de Golias, de Saul, nada disso. Eu vou só falar por que ele recebeu esse adjetivo. Como é que foi isso? Então, no livro de Atos 13, versículo 21. Versículo 21. Está escrito assim. Então, eles pediram um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto durante 40 anos. E, tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: olha o que Deus falou. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha que maravilha. Achei Davi, um homem, olha, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai, obrigado. Oh Pai, dá para nós um discernimento, dá para nós uma unção de sabedoria, para que possamos entender, Pai. Como te servir, Pai, em espírito e em verdade. Como te servir, Pai, em obediência. É isso que nós queremos, Pai. Então toca nos corações nessa noite. Dá sinais, Pai, da Tua presença aqui no Teu templo, Pai. E tudo, Pai, que vai acontecer aqui será para a honra e glória do Teu nome, que toda a igreja diga. Amém. O segredo para se receber o poder de Deus é um coração aberto e receptivo. E Davi exemplifica esse segredo. Ele foi chamado como o maior santo, mas também o maior pecador do Antigo Testamento. Talvez seja por isso que amamos tanto, admiramos a sua força, compreendemos a sua fraqueza, o nosso coração se eleva com o seu em seus salmos de louvor. E nós nos identificamos tanto com as suas súplicas, com os seus clamores. Cara, eu amo Davi. Eu não sei se você também sente o mesmo amor que eu sinto por ele, mas Davi é um ingrediente essencial para a nossa compreensão do Senhor, porque nele nós podemos perceber que Deus pode fazer com aqueles que a Ele se entregam como canais do seu poder e buscam o seu perdão nos fracassos. Eu gosto de Davi, porque ele contradiz o mito de que o vigor humano ou a perfeição são condições para experimentar o poder de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olha, Deus fala isso, um homem segundo o meu coração, que fará a minha vontade. Que grande elogio de Deus. Deus está afirmando, tem um coração, e que segredos da nossa vida abundante é receber o seu coração em nossos corações. E a palavra-chave é coração. E segundo, o coração é considerado como a sede da mente, da vontade, junto com todas as emoções físicas. E o que a gente entende quando falamos do coração de Deus? O coração dele é a sua natureza essencial, é a sua inteligência. É mais
do seu amor e bondade é mais do que uma vontade soberana, é muito mais. E a maior maravilha do ser humano é que podemos pensar os seus pensamentos, receber e expressar o seu amor e desejar a sua vontade. A capacidade do nosso coração corresponde de forma sublime à do coração de Deus. A palavra segundo une o coração de Deus ao nosso. Significa que vem logo depois, corresponde à semelhança do nosso coração em completa harmonia com o coração de Deus. E Davi era isso, Davi ansiava pelo coração de Deus. De Davi nós descobrimos o propósito básico da vida. É como ser pessoas segundo o coração de Deus. Como é que eu posso conseguir isso? Acima de tudo, aprendemos que o mais profundo desejo do Senhor é que possamos ser argila nas suas mãos para que Ele nos molde como um olheiro segundo a sua imagem. Com os seus pensamentos em nossos cérebros, com o seu espírito em nossas emoções e com a sua vontade em nossa vontade, de modo que possamos seguir a orientação de Deus. Primeiro, nós vemos Davi, um pastor, um jovem pastor. O que será que Deus viu nesse jovem que cuidava das ovelhas? O que ele viu nele? O que será que o identificou como o rei de Israel em potencial? E o Salmo 23 reflete a humildade de Davi, a sua confiança em Deus como o supremo pastor da sua vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse Salmo Davi deixa claro que Deus era todo o suficiente para ele. Deus era o seu protetor, Deus era o seu provedor e o seu propósito. E o que Davi procurava ser para o seu rebanho era isso. Então ele pensava assim: eu tenho que ser a mesma coisa que ele é para mim, eu tenho que ser para o meu rebanho. Deus era com ele. Deus era o seu amigo e companheiro. Deus encontrou em Davi a melhor qualidade de fé. Encontrou em Davi um jovem pastor. Mas a maneira como Davi encarava o perigo, em completa dependência de Deus, convenceu o Senhor de que aqui estava um rapaz que logo se tornaria um homem, que poderia enfrentar os perigos que sempre afligiam Israel. A mente de Davi era receptiva, suas emoções sinceras e espontâneas, sua vontade sempre pronto a obedecer. Se ele podia enfrentar e derrotar os leões e lobos que atacam o seu rebanho, é porque ele confiava no seu pastor. O Senhor estava com ele. Então ele podia também, como homem de Deus, derrotar todos os inimigos de Israel. E assim ele tinha essa certeza. Mas ele tinha só um desejo: servir ao Senhor, que era a prioridade para ele do que qualquer outra coisa. Os filhos mais velhos de Jessé foram submetidos à inspeção cuidadosa de Samuel. E Samuel recebeu essa ordem: vai na casa de Jessé, porque o rei de Israel está lá. E você já vai vendo quem é. E Samuel foi, olhou os filhos, estavam todos lá, menos Davi. Davi estava na montanha cuidando das ovelhas. Mas ele olhou Eliabe. Eliabe, bonitão, forte, chique, olhos claros, uma maravilha, um rapaz lindo. E ele já pensou assim: esse aí vai ser o rei. Alto, bonito, forte, não tem ninguém como ele. Na mesma hora, Deus falou com Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque
o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Está em 1 Samuel 16. Ele não vê como vê o homem. Em seguida, já que não era nenhum deles, Jessé pergunta: vem cá, os seus filhos, tem mais algum? Naquele primeiro momento, Jessé até se esqueceu de Davi. Ele pensa assim: tem um ainda, mas ele está lá na montanha. Está lá na montanha, cuidando das ovelhas. Então você pode trazer, pede para trazer Davi. Ruivo, belos olhos, boa aparência, mas magrinho. Davi está olhando, Samuel está olhando para Davi, e o Senhor falou para Samuel: levanta-te, unge, pois este é ele. Na mesma hora o profeta tomou um chifre, colocou azeite e ungiu a Davi. Seu pai e seus irmãos ficaram admirados. E o Espírito do Senhor se apossou de Davi, porque daquele dia em diante, Deus confiou seu coração ao coração de Davi. Pronto. Receptivo foi o pastor. Uma grande lição para nós. Deus está à procura de qualidade, procurando corações aqui nesse templo, procurando os corações que realmente possam estar alinhados com o dele. O fato marcante no chamado de Davi é que ele não via a si mesmo como futuro líder de Israel, o qual precisaria da ajuda de Deus para realizar a sua autoimagem de grandeza. Ele ansiava pelo coração de Deus, mas tudo bem, Deus fez o resto para ele. Porque quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, Ele te usa, Ele faz acontecer o impossível, Ele faz acontecer o milagre, Ele faz acontecer o sobrenatural, porque Ele está à frente de tudo, e Ele na frente é o seu escudo. Ele te toma pela tua mão direita e fala: não temas, eu estou contigo. É sinal que você não vai ser derrotado. Você pode falar amém, glória a Deus, aleluia? Não devemos procurar Deus para realizar os nossos propósitos, não. Nós temos que amar a Deus pelo que Ele é, não o que Ele possa fazer por nós. O Senhor do impossível está aqui nessa noite, disposto a te ungir, hoje mesmo, com seu Santo Espírito. Quando nós desejamos Deus de todo o coração, Ele nos concede dons especiais, muito além do talento humano. Qualquer um de vocês que tenham aceitado o amor de Deus e o perdão de Jesus Cristo, e abriu seu coração sem reservas, numa entrega total, fique certo que você é uma candidata ou um candidato, tanto na tarefa humanamente impossível, como a suficiência do poder sobrenatural na tua vida. Nos momentos que você acha que nada vai acontecer, Ele te dá o escape, Ele te dá o livramento, Ele fala contigo: estou contigo todos os dias. Mas Ele derrama a sabedoria, Ele te dá cura, prosperidade, determinação, porque tu está mostrando que tu está doido, tu está apaixonado por Ele, tu quer conhecer Deus. E Deus está dizendo para você nessa noite: levanta-te, unge-o, pois este é Ele. Você está recebendo uma unção. Você é Ele. Você é Ele. Davi, vocês conhecem a história? Com uma simples funda, 5 pedras, insignificante, comparadas ao tamanho de Golias, a sua espada e a sua armadura fora de proporções. Ele não quis aquilo. Contudo, o poder do Senhor, mais a coragem e o arrojo de Davi, ele obteve a vitória.
A vitória naquele dia segurou a Davi o que o Senhor estava realmente com ele. E é assim, gente, que Deus opera. Depois dele achar no coração, segundo o coração dele, ele concede dons especiais. Imagine o que ele pode fazer na tua vida com as impossibilidades que você tem. Imagine o que ele pode fazer. Ele só quer que você se sinta seguro na presença dele, que você saiba que ele está contigo. Em algum momento, Davi, aquela confusão toda, vocês sabem, se surpreendeu com o ciúme de Saul. Saul expulsou ele como um condenado, e Davi busca um maior relacionamento mais profundo com o coração de Deus, porque agora está desesperado, angustiado. Ele não entendia, ele estava querendo entender e suportar aquela rejeição, aquela hostilidade. E seus salmos expressam os pensamentos e os sentimentos do seu coração. Nesse período, revelando a sua total dependência de Deus. E você conhece os salmos de Davi. Oh Pai, não estou entendendo, não estou conseguindo falar com o Senhor. Ele conhecia muito Deus, conhecia demais nas aflições. E sempre é assim, gente, quando nós temos uma retumbante vitória através da sua unção, vem uma dificuldade para nos levar a uma mais íntima comunhão com Deus. É coisa de coração para coração. Davi também exibia outras características dignas de admiração e imitação. Olha, ele desprendia um calor pessoal em seus relacionamentos com os outros. Como é que pode? Em algum momento ele foge e vai para onde? Uma caverna de Adulão. E lá na caverna, o que acontece? 400 pessoas endividadas, amargurados, em aperto. Que time é esse? Mas era o time que ele amava, era o time que gostava dele, porque ele desprendia isso, o calor humano, a bondade, a misericórdia. Porque quando o coração de Deus mora em nosso coração, nós somos atraentes, carinhosos e ansiamos para fazer amizades duradouras. Essa qualidade de calor e fidelidade a seus amigos ganhou para Davi um grupo de homens que, em algum momento, eles falaram assim: não, nós vamos ficar contigo, Davi. Se comprometeram com ele, nós vamos ficar contigo aí no exílio, não queremos saber de nada, vamos ficar juntos. Porque ele exercia uma atração magnética nas pessoas, além de ser fiel, bondoso e atencioso. Quando apreciamos a pessoa que somos, por causa do Espírito Santo em nós, outros vão nos apreciar e vão se deleitar em nossa companhia. Como é que você é com seus amigos? Está indo bem? Tudo bem? As pessoas gostam de você? Em algum momento, Saul morre pela sua própria espada. Davi, então, é constituído rei de Israel. E o primeiro ato do rei, após a unificação do reino, ao derrotar os inimigos internos e externos, ele traz a aliança, a arca da aliança para Jerusalém. Ele é visto em campo aberto à frente da procissão que leva a arca. Aí vem ele na frente, dançando com entusiasmo, com louvor. Entregue mesmo, entregue. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Um homem de emoção, emoções imensas, um coração cheio de Deus. Se sente livre tanto para glorificar como para se deleitar em Deus.
Porque quando nós amamos Deus, de todo o coração, podemos sem constrangimento nenhum expressar as nossas emoções a Ele e então aos outros, porque Deus quer sinceridade tanto no vale do desespero como nos picos da alegria, dar vazão ao nosso sentimento. Por isso que muitas vezes a gente está falando, dance, cante para Deus. O povo de Israel dançava demais, louvava demais a Deus. E essa liberdade de Davi em expressar o seu louvor estão em contraste com a reserva e o desprezo da sua mulher Mical. Havia muito pouco de bondade e amor de Deus na sua mente. A sua carga emocional de prazer era pequena, não podia se expressar, ridicularizava em Davi. E nós, meus irmãos, em muitas igrejas nós estamos cheios e cercados de Micais, pessoas que com as suas mentes famintas da graça de Deus, mas as suas emoções estão tolhidas pela fraqueza da fé. A convicção da graça de Deus resulta numa expressão de alegria que nós não podemos conter. Você entende o que eu estou falando? Você está aqui essa noite porque quem te trouxe? Você acha que foi você? Não foi. Isso é coisa do Espírito Santo de Deus. E Ele te traz aqui para falar contigo, para que você possa entender que Ele está contigo, que Ele não vai te largar. E muitas vezes a gente não entende, vem para cá como se tivesse morto, como se tivesse assim desesperado, triste, não consegue se mexer, não consegue dançar, não consegue bater palma. Tragédia da religião é que ela produz gente muito mais Micais do que Davis. Muito mais Micais. Pessoas que vêm, você canta, ela canta um louvor, uma coisa linda, ela está cantando. Deus te trouxe aqui, tá? E você escuta, mas aquilo não fala nada ao seu coração. Eu acho tem hora que eu sou gratificado, sabe pelo quê? Quando a nossa igreja sacode o templo, e eu vejo aqui o Beck cantando, dançando, os músicos, pá. E eu louvo a Deus pelas pessoas que podem rir, que podem bater palmas para Deus, que se mexe, que sabe que realmente quem está falando aqui não é o pastor Luiz Carlos, é o Espírito Santo de Deus. Pessoas que choram, profundamente comovidas, falam com entusiasmo acerca do que Deus tem feito em suas vidas. E não sei se você sente a dificuldade na nossa igreja de pessoas que não conseguem dar um testemunho para glorificar o nosso Deus, mas está andando por aí, está pegando Uber, ônibus, carro, vai para lá, vem para cá, atravessa a rua, tá? E é incapaz de agradecer a Deus. Parece que Deus tem obrigação de cuidar da tua vida, mas não tem não. Mas eu sei que a mão dele está sobre a sua cabeça. Eu sei que ele está cuidando de você. Mas o Espírito Santo vai ensinando. Parece que o coração não sente a presença de Deus. E nós queremos que você sinta a presença de Deus na tristeza, na alegria. Raras vezes expressará o seu deleite em adoração e louvor. A chama do Espírito Santo em nosso coração tem que nos deixar radiantes e cheios de fervor. Vocês sabem o que aconteceu com a Mical? Mical ficou impossibilitada de ter filhos. Foi a punição que ela recebeu.
Porque ela foi chamar a atenção de Davi, que estava dançando demais, estava se mostrando demais. Eu quero saber nessa noite, nós somos mais parecidos com Davi, dançando diante da arca, ou com Mical, possuída de reservas e críticas corrosivas. Davi comete adultério com a Betseba, a esposa de Urias, seu fiel soldado. E Davi se arrependeu do seu pecado. E o coração de Davi se quebrantou ao perceber agora que ele havia partido o coração de Deus. Se você puder, abra a sua Bíblia no Salmo 51. Oração de Davi, uma oração de arrependimento. 51, a partir do versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Às vezes ficamos angustiados diante dos nossos pecados, mas Deus atenta nessa noite para o profundo do teu coração, porque o propósito de Deus é levar você para uma reconciliação com Ele. Deus mostra a deslealdade, o egoísmo, a paixão que nos levou ao pecado. Ele mostra. E depois Ele nos ajuda tanto a assumir o pecado como a livrar-nos dele, num clima abençoado de seu perdão. Meus irmãos, não há outro refúgio. Ele nos espera para nos ajudar. Quando oramos de coração para coração, podemos contar-lhe nossa angústia e receber o seu amor e paciência. E um dos seus maiores milagres é a cicatrização de corações feridos. Temos que ter essa visão de Davi, temos que perceber que o propósito de nossas vidas é fundamental, conhecer e executar a vontade de Deus. Davi passou o resto de sua vida em guerra com os inimigos de Israel, buscando consolidar e unir a nação. Até o fim, o coração de Davi foi moldado à semelhança do coração de Deus. Israel jamais se esqueceu do rei pastor. Davi se tornou a personificação de Israel. E os profetas, muito tempo após a sua morte, esperavam ansiosamente o Messias que nasceria da sua linhagem semelhança. Quando Jesus veio, na plenitude dos tempos, muitos em Israel chamavam ele de filho de Davi. Agora, temos a revelação clara, incontestável, do significado de uma pessoa segundo o coração de Deus. Quanto mais você conhece, quanto mais intimidade você tem com esse Deus, você vai experimentar um coração de Deus. Eu quero que você nessa noite aprenda, que você se fortaleça para ter esse coração. A partir do profundo relacionamento, até o seu caráter será transplantado em nós, o caráter de Deus. Ele nos ensinou o que significa abrir sem reserva o nosso coração e colocar nele em primeiro lugar a pessoa de Deus. Nessa noite, para que possamos ser pessoas segundo o coração de Deus, a nossa mente, emoções e vontade
devem estar cheias de Cristo vive. E vocês conhecem aquele louvor, Cristo vive em mim. Quando Ele é o nosso propósito, paixão e poder, nós somos ungidos com o seu Espírito. Crescemos na semelhança e na glória, e de glória em glória. E o nosso coração se torna só um. Coração alegre ou triste, aflito, dolorido, triunfante, ele entra no seu coração. E nessa noite, sabe o que ele fala para você? Levanta-te. Fala para o teu irmão aí, levanta-te. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Deus tudo pode, amém? Então não fique parado não, Deus tudo pode. Deus tudo pode. 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu está anotando, guardando na tua mente isso? Eu tenho empregado aqui que muitas vezes eu ouvi que Deus permite que nós tenhamos batalha, né? Vocês conhecem bem aquele versículo que diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E ele deixa claro que ele venceu o mundo. Dentro disso é que nós aprendemos a vida aqui na terra não é fácil. Muitas lutas, adversidades, perseguições. E nós várias vezes nos deparamos com algumas batalhas. Exemplo, pelo pão de cada dia, sobrevivência. Saímos de manhã, voltamos à noite, temos a certeza que fizemos coisas e vamos receber no futuro. É algo que nos garante sobreviver financeiramente. Quem aqui trabalha, dê uma olhada e veja o tanto de gente que corre todos os dias para os seus trabalhos. Não é fácil. Se trabalhar fosse bom, não seria preciso nem sábado nem domingo. Outra batalha diária, temos aqui mães e pais, que sabem muito bem disso. Tem gente que pensa, filho criado, não existe filho criado. Filho é filho, enquanto é filho, ele é filho. Pai e mãe estão criando. E o filho já está grande, a filha também, mas aí o negócio aperta. Ele ou ela procura o pai ou a mãe, na maioria das vezes, porque a mãe tem mel. Tem alguma mãe do teu lado? Olha para ela que ela tem mel. E a avó é muito mais ainda. A avó tem muito mais mel. E aí a mãe recebe, que ela é o mel, e geralmente ela vai falar com quem? Vai falar com o pai. E diariamente estamos lutando pela criação dos nossos filhos. E depois vem o melhor, gente, vem os netos. E nós também nos preocupamos. E aí, temos uma outra luta, que nós temos a batalha para vencer a vida, promoções, oportunidades, legado, o que é que eu vou deixar para a minha família? Todo mundo quer deixar um legado nessa vida, deixar a sua história. E depois vem a batalha dos patrimônios. Primeiro a casa própria. Para muita gente isso não é nada, mas para uma grande maioria de pessoas isso é muito importante. Pessoas que oram para ter a casa própria. E para esses irmãos isso é forte. Ou então a batalha por um carro, a troca de carro, um carro novo, um carro melhor. Batalhar por um plano de saúde digno, porque nós sabemos como anda a nossa saúde aqui, né? Na nossa cidade, no nosso país, né? Um plano bom que possa cobrir todas as despesas. Cada um tem uma batalha, cada um tem o seu gigante, cada um tem o seu Golias, amém? Cada um tem o seu Golias. E em alguns momentos esses Golias parecem monstros, maiores do que nós, em alguns momentos. E temos batalhas
No mundo espiritual, batalhar contra o inferno é mais do que batalhar contra o diabo. O diabo não é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Ele tem os asseclas. E você luta contra ele e seus asseclas. Quando você acorda de manhã, os asseclas já estão do lado da tua cama, pronto para te infernizar. Se ele não te infernizou no sonho, no pesadelo, ele vai tentar se infernizar agora, que tu vai sair de casa. Aí tu começa aquela luta, primeiro da roupa, né? Aí vem roupa, que roupa vou botar, fica aquela roupa, não sei o quê. Aí vem o outro, né? No meu caso, algumas vezes acontece isso, não consigo dar um nó na gravata de jeito nenhum. Eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo com isso? Aí não consigo, às vezes, abotoar aqui, cara. Aqui não consigo abotoar, eu fico assim, cara. O que está vendo? O que é isso? E é o Satanás. E aí tu vai para o outro. O outro quesito é muito mais importante. O cabelo. Vem aquelas máquinas todas que você conhece, né? Tem máquina que rola, tem máquina que vende, tem máquina para tudo. E aquilo você vê de manhã, aquilo lá, você no banheiro e aquilo. E você se preparando, aí fica tudo legal. Aí você vai lá dentro, desliga, vai desligar tudo. Quando você volta, olha para o espelho, o que aconteceu? Cresceu aqui do lado alguma coisa errada. Ficou aqui está parecendo que tem um ovinho aqui. Aí tu olha, não está legal não. Aí vai lá, pega a máquina de novo, liga de novo. E vai, que coisa louca a luta, não é? Mas vamos para a maquiagem. Tem pincel, batom, creme, tinta, tanta coisa que tem, que tu tem que mexer em tudo, né? E aí vai. Gente, vocês não têm ideia como demora isso. Como demora, eu sei como demora. Legitimidade eu tenho, né? 4 mulheres na minha vida, tu imagina, né? Só escuta assim, vamos amor. Espera um instantinho, vai acabar já, peraí. E esse, peraí, vai. Não vai nada. Fica lá, bota aqui. Jesus. Lutar contra todo tipo de coisa ruim. E é o asseca, é ele que está do teu lado. E você sai, vai pegar o quê? 99? Uber? Ônibus? O que tu vai pegar? Pega o ônibus. Aí vem o primeiro ônibus, passa direto. Tenho vontade de pegar uma pedra e jogar no ônibus. Como é que pode? O cara não para, aqui não é o ponto, né? Eu vou pedir Uber, então pede Uber. Aí o bichinho demora 20 minutos. Sai, você entra, não dá certo o negócio. E nós estamos nessa terra marcada por lutas, problemas, adversidades e perseguições. E todos os homens da Bíblia, meus amores, passaram por adversidades tão grandes que houve dia que, se você tirasse uma foto deles, você ia encontrar esses homens sentados, completamente abatido, chorando ou fazendo penitências. Você podia perguntar àquele cara que está na caverna, o que é que você está escondido dessa caverna, Elias? E ele falou, sabe o que? Eu não aguentei os gigantes que matei pelo caminho. Eu estou desanimado, estou cansado. Ainda veio uma mulher me ameaçar, me matar, quer me matar. Quem na vida já pensou em largar tudo, parar com tudo? Quem na vida não já pensou em largar os estudos? Para que estudar? Para que estudar? Não precisa estudar tanto, não. Aí você fica se pensando, como é que pode? Quem aqui já pensou assim, eu vou largar esse emprego, essa praga desse emprego. Estou aqui como um escravo. Uma situação que você viu que para você não dá mais.
E todos nós vivemos momentos difíceis. Nesses momentos, você como ser humano normal, nós fazemos o quê? Vamos parar, estamos cansados, chega, não aguento mais. Quantos aqui, eu não quero que levante a mão, mas já reagiram assim? Ou talvez alguém chegou aqui hoje assim, desanimado, sem nenhuma esperança. Se você chegou aqui assim, é porque Deus está te provando que Ele vai cuidar da tua vida. Talvez você pense, eu não tenho mais força. Mas eu vim aqui para te dizer o seguinte, para te dizer que o desânimo não é algo que possa atormentar a sua mente, não é algo que possa atormentar o seu emocional, porque cada vez que você se sentir em uma grande luta, diante da adversidade, que você possa dobrar o seu joelho, há uma palavra de Deus que o Espírito vai sussurrar no teu ouvido essa noite: levanta, eu não te fiz para que você fique caído por aí, deitado, desanimado, do jeito que você está. Não quero isso para você. Levanta-te. Vamos começar de novo. Diz que Ezequiel, em algum momento, entrou numa depressão tão profunda, uma coisa horrível, que ele chegou a pedir a morte. A Bíblia diz que ele chorou, porque parecia que o mundo estava contra ele. E ele, não aguentando a pressão externa, entrou em depressão profunda. Amores, a pessoa, quando entra em depressão, a primeira coisa que ela quer é se esconder do mundo. Ele quer, depressivo, ele fecha a porta do quarto, fecha a cortina, entra debaixo da coberta, faz tudo para dormir, para esquecer a vida. Ele não tem condições para conversar, ele não quer saber de nada. Quem sabe, talvez haja aqui nessa noite alguém precisando de um sopro novo do Espírito Santo. Pode estar pensando, pastor, você não sabe da minha dificuldade para chegar na igreja essa noite. Pastor, eu estou fora de mim. Nem eu estou entendendo o que eu estou sentindo. E assim ficou Ezequiel. Ele pedia: esqueçam de mim, me largue, me abandone. E muitas vezes as pessoas acabam largando mesmo a pessoa. Por mais que eu seja usado por Deus, eu também tenho meu limite humano. Se a pessoa não quer ajuda, tem uma hora que eu tenho que desistir. Eu já tentei tudo. Tem pessoas que eu atendo, que eu já tentei tudo, mas ela não quer. E assim foi. Olhavam para Ezequiel, ele não quer mais nada, ele desanimou. Há um, esse não desanima nunca. Há um que te acompanha debaixo da tua coberta. Há um que fica no meio da escuridão do teu quarto. Está no poço, você caiu no poço, ele vai lá no poço te tirar. Há um que não aceita você no chão. Há um que não concorda com o seu desânimo. Todo o tempo ele está do teu lado falando: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Porque você não quer falar com ninguém, mas ele está do teu lado falando: levanta-te, eu te amo, eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão e te carrego nessa noite. E vou te dar um sono tranquilo para que quando você acorde e veja que essa semana será uma semana de vitória para a tua vida. Eu sei o que você está sentindo. Ele deixa claro: eu estou dentro de você. Ele fala: eu sei o que você está passando. Mas ouça, eu não te fiz para isso não. Pode ficar de pé que ele vai falar contigo. E Ezequiel, capítulo 3, 22, ele diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, ali. E ele me disse: levanta-te, sai ao vale, e ali eu falarei contigo. A mão de Deus não te deixou. Você pode falar para alguém: a mão de Deus não te deixou. Ainda que a mãe, vocês conhecem, se esqueça do seu filho, todavia ele não vai se esquecer de você. Assim falou Jesus Cristo. E a mão dele está sobre você. E ele diz nessa noite: pode ficar tranquilo, pode se levantar.
que eu vou te honrar. E a primeira palavra de Deus para você, essa noite, se você chegou aqui angustiada, depressiva, desanimada, tome posse. Deus está falando que a mão dele continua sobre você. Ele está falando que Ele tem coisas novas para a tua vida. Ele está falando que Ele vai mudar esse cenário. Ele está falando que Ele vai fazer um novo tempo na sua vida. E se você está sendo pressionado pelos inimigos lá fora, falando que nada vai certo, esquece. Nada disso vai prevalecer na tua vida. Aí, esses que ficam falando, eles estão derrotados. Jesus está contigo. E o inferno inteiro vai dizer. Eles vão conversar entre eles há séculos. Olha, tudo que nós fizemos não adianta. Jesus falou com ele e o cara está de pé. Se levantou. E eles falam para o chefe deles, olha, nós fizemos tudo, mas ele está de pé de novo. E sabe o que você fala? Eu estou de pé, sai da frente que eu vou te atropelar, porque tu tens o poder de Deus contigo. Mas tem um grupo que está sofrendo por perda muito forte. Hoje só existe lágrimas, desesperança, não existe mais vida para ela. Um dia, em Jerusalém, Jesus subiu no Monte Tabor, lá em Israel, estava lá, transfigurou-se. Todos sabem dessa história. Ele sabe que alguma coisa lá embaixo está diferente, não é coisa boa. Ele sabe de tudo, ele sabe que há uma mulher chorando desesperadamente há 4 dias. E no 4º dia ela sofria muito mais ainda. Saindo, essa mulher de casa, com seu filho morto. Jesus viu o seu coração sofrendo. Um mês antes ela perdeu o esposo. E agora o único que podia ajudá-la, o filho único, começou a adoecer e faleceu. Viúva, único filho morto. E ela sabia que essa perda era fatal. E ela falava, quem vai cuidar de mim? Vai ser só saudade, tristeza e choro. Em Naim, uma pequena cidade, Jesus está em Tabor. Logo após a transfiguração, ele chama os discípulos e diz, vamos embora. Todos os seguiram. E ele, nós vamos por outra direção, porque tem alguém precisando de mim, muito. Vamos descer o monte, vamos cruzar o vale. E nesse momento, em Naim, o caixão sai da casa da mulher. Saindo do vale, o caixão chega à porta da cidade. E ela vê o caixão. Mas, de repente, ela vê que tem 2 grupos. Um grupo vem chorando com a viúva. O outro grupo, discípulos, simpatizantes, que vinham cheios de alegria, cantando, louvando ao Senhor. E as 2 multidões se encontram na frente do caixão. A viúva, no momento, está chorando sem parar. No caixão está o problema. Mas eu quero te dizer que o problema tem que ficar no caixão. Jesus não fala com o morto. Jesus fala com uma mulher. Mulher, não chores mais. Hoje ele está falando com alguém aqui. Não chores mais. Pode parar de chorar, meu filho, minha filha. Porque ele está deixando claro para você que ele entrou na causa. Ele entrou agora no seu problema. Esquece o seu problema.
Ele está deixando claro que Ele é Jesus. E a palavra diz que agindo Ele, quem impedirá? Então nessa noite, comece a trazer alegria ao seu coração. E Ele está deixando claro, pode parar, porque agora eu vou resolver o seu problema. Quando você ouve e obedece a palavra de Deus, para parar de chorar, Ele assume o seu problema. Eu estou querendo dizer para você que vem a um culto como esse, que trouxe algum problema para cá. Aí você chega e estão dizendo, levanta. Levanta, Ele vai te abençoar. Levante a tua mão e cante. Fala para o teu irmão, levante a tua mão e cante. Você que acha que não vai dar certo, Jesus está dizendo nessa noite, me louve, me adore. Ele vai resolver o seu problema daqui a pouco. Você pode cantar para Ele. Olha Mical, hein? Olha a Mical, não esquece de Mical não, hein? Se você quiser, fique de pé. Livre, meu Deus, eu cantarei para sempre do teu amor, que lança fora o medo, que lança fora o medo em tua presença, até tristeza salta de alegria. Eu vou cantar do teu amor, que mudou a minha vida pra sempre. Em todo tempo tu és bom, tu és bom. Em todo tempo tu és bom, tu és bom. Pare de chorar. Vamos cantar para Deus. Em tua presença eu sou livre, meu Deus. Eu cantarei pra sempre do teu amor, que lança fora o medo, que lança fora o medo em tua presença, até tristeza salta de alegria. Eu vou cantar do teu amor, que mudou a minha vida pra sempre. Em todo tempo tu és bom, tu és bom. Em todo tempo tu és bom, tu és bom. Em todo tempo tu és bom, tu és bom. Em todo tempo tu és bom, tu és bom. Pode sentar, pode sentar. Ele aí tocando no esquife. Ele chegando tocou no esquife. E os que estavam levando o morto pararam. Sabe por quê? Jesus está conversando com a mulher. Passaram com o caixão na frente dele, pensando assim, deixa ele conversando com a mulher, vamos em frente, vamos enterrar a criança. E Jesus olha e fala, para, vocês não vão enterrar ninguém. Ninguém tem o poder de determinar sobre a vida. Só Ele tem esse poder. A última palavra sempre será do seu Deus. Jesus está dizendo, sabe o quê? Eu cheguei, eu vou parar o enterro. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje. Porque esse enterro hoje vira festa. Vira festa. Fica do meu lado. Descanse em mim. Eu vou conceder o desejo do teu coração.
Ele toca no esquife e fala com o moço que está lá dentro. E ele deixa bem claro para o moço: levanta-te, levanta-te. O moço se levanta. Essa noite Deus me trouxe aqui como um profeta para a tua vida. Não importa a perda que você teve, não importa a luta que você está enfrentando. Não, Deus não está se preocupando com o que estão falando a teu respeito. Deus não se preocupa em saber o que pensam ao teu respeito. Deus não se preocupa com quem está levando você para enterrar. Deus somente está dizendo para você: eu cheguei, levanta-te. E a Bíblia diz que o moço levantou. Eu estou profetizando para você que o teu problema se levantou, a sua vitória se levantou, a bênção se levantou. Quem falou que era enterro vai ter que dançar, porque é dia de festa. Como diz a palavra: bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E nessa noite nós temos a certeza que o nosso Redentor vive, e por fim se levantará sobre toda a terra. E Deus é contigo nessa noite. Deus te abençoe, assim diz o Senhor dos Exércitos.